sou André Surak e eu quero começar esse vídeo pedindo desculpa. Gente, não vi esse vídeo. Meu marido me mandou um TikTok falando faz um react e guardei ele aqui. Só de ver que ela tá pedindo desculpas, eu já imagino sobre o que seja, porque essa semana passada, ela foi lá no Bruxo Malagueta, fez os babados, se iniciou na Quimbanda. Então, talvez ela esteja falando sobre isso. É um react bem raiz. Eu não tenho ideia do que essa criatura vai se desculpar. Então vamos junto aí ver qual é a fofoca. Eu sei que muitas vezes eu passo dos limites nos meus marketings. Assim como ela fez com o marketing, né? Falando que estaria fazendo coisas com o pai dela, coisas com o filho dela, quando na verdade ela apenas gravou, né? Ela não foi até o fundo. Se é que vocês me entendem. Ela não foi até o fundo, não. Ela não foi até o fim. Então, ela joga um pouco sujo, sim. Ela é bem apelativa. Sei que alguns conteúdos meus são pesados, mas eu também sei que talvez muita gente não entenda o que passa na minha mente. A mente dela é única, né? Ela pensa de um jeito fora da caixinha. Ela tem muita coragem de fazer as coisas que ela faz. Tatuagem no olho, bifurcar a língua. Esse merchandising de gravar com o pai, gravar com o filho. Eu acho tudo um pouco de loucura e um pouco apelativo. Mas tem quem goste, não é mesmo? Então, realmente não dá pra entender às vezes o que se passa na cabeça dela. E a legenda é: eu errei, mas você suportaria tudo que eu vivi? Não, não suportaria. Não tanco, não tenho o psicológico que ela tem. Acho que eu não seria tão forte, porque ela já fez várias merdas e eu não faria. Claro que eu também faço minhas merdas, mas eu não faria boa parte das coisas que ela fez por ser apelativa. Ela mesma falou até naquele caso do carnaval que ela mentiu, que ela não foi mesmo, que ela deu a entrevista, que ela só queria aparecer, aquela entrevista fatídica que ela fala que colocaram ela num lugar ruim e no carro alegórico. Então, assim, ela é bem apelativa. Porque minha mente não para. Eu tenho diagnóstico de borderline, bipolaridade e também distorção de imagem. Misericórdia, são muitos CIDs. Eu não tenho certeza sobre o que é borderline, então eu não consigo opinar sobre isso. Os outros, acho que é doenças modernas. Eu levei muitos anos de terapia para aceitar isso. Eu fui abusada na infância, sofri rejeição do meu pai quando eu nasci. Diz ela que o pai dela queria que ela fosse de outro jeito, né? Tanto é que ela tatuou o olho pra ficar mais aceitável pro pai dela. Ela queria ter olho claro, enfim. Cresci com muitos traumas. E eu sempre quis ter uma família, mas não deu certo naquela época. E sim, eu fiz muitas coisas erradas na minha vida. Escolhas minhas, mas eu também tinha sonhos. A boca dela tá estranha, né? Tá com dois montes aqui, assim. Eu queria me sentir bonita, por isso fiz tantas cirurgias. Parece que eu tô adivinhando os assuntos que ela vai falar. Queria ter dinheiro, ter um carro, uma casa, ajudar toda a minha família, minha mãe, meu irmão, dar uma casa para eles. Queria sair da pobreza. Isso é o que todos nós desejamos, né? E aí as pessoas fazem escolhas para saber quais caminhos que elas vão seguir. A Andressa, eu não diria que ela escolheu um caminho fácil, porque isso não é um caminho fácil, mas ela escolheu um caminho moderno. É uma atividade moderna fazer tudo que ela tá fazendo hoje em dia, né? Quantas mil pessoas aí não tem uma conta no Privacy? Você abre o X, você às vezes leva uma enxurrada de hashtags, assim, de gente que tem OnlyFans, que você vê, você fala: meu Deus, mas porque parece que só você na vida não tem OnlyFans, enquanto todo o resto do planeta tem e tá ficando milionário, e tá comprando casona, e tá comprando carrão. Então, eu já me perguntei, por que que eu não tenho um OnlyFans? Por que que eu não abro um OnlyFans? Eu não tenho coragem de ter um OnlyFans, de fazer. Já é difícil de eu criar conteúdo pro YouTube, pra internet. Imagina criar conteúdo de amor intenso, né? Como a gente fala. Então, eu acho que tudo isso vem de uma visão moderna de dinheiro fácil, de pessoas adoecidas que têm compulsão por, né, por material de amor intenso,
pessoas que pagam por isso, principalmente homens, né? A gente sabe que mulher é muito difícil consumir esse conteúdo, então na sua grande maioria são homens. A gente se questiona várias vezes, principalmente vendo quem não se questionou hoje, porque hoje em dia, né? Por que que não vende o pack do pezinho? Por que que não vende uma foto? Por que que não faz uns vídeos pra publicar na internet se tá todo mundo ficando milionário tão fácil, não é mesmo? Eu acho que tudo isso são doenças modernas e que a gente tem que fazer muita terapia mesmo para poder pensar. Porque eu fico 10 horas trancado numa empresa por um contrato para ganhar um salário X no mês, e aí você vê um influenciador, você vê a pessoa que produz conteúdo de amor intenso ficando milionário, ficando trilionário, enquanto você tem que batalhar horrores, né? Naquele contrato, preso às amarras do CLT e do capitalismo, para ter seu trocadinho no fim do mês. Então é tudo coisas que a gente. Não sei vocês, mas eu me pergunto às vezes: ai, será que eu não devo abrir e vender uma foto do meu pé para ficar milionário logo, para ter uma casa própria, para ter um carro, né? O carro hoje eu tenho. Mas para ter outras coisas, para conquistar minhas coisas, um jogo do Pokémon hoje é R$ 400, gente. Então é muito dinheiro. Muito dinheiro. E para mim ganhar R$ 400, eu tenho que trabalhar muito, né? Então, são coisas que eu tô divagando aqui, assim. Eu tô deixando os meus pensamentos fluírem. Mas são conversas que eu tenho na copa, assim, com os meus amigos do trabalho, com os meus amigos na rua, que é, ai, tá tudo dando, tá tudo dando certo, mas de uma forma muito devagar. Vende pack do pé, vende foto da xereca, vende foto do toba, vende foto da roupa. A gente volta e meia fala isso. Principalmente pra quem quer dinheiro rápido, a gente vive de falar. Ué, por que não abre um OnlyFans? Por que não abre um Privacy? É piada, mas a gente se questiona. Eu consegui. Com a fama, eu viajei o mundo, fiquei com pessoas famosas, realizei muitos sonhos, me tornei apresentadora de televisão. Ela apresentou programa de televisão, gente? Não lembrava disso, não. Mas mesmo assim eu sentia um vazio muito grande. E muitas vezes eu pensei em tirar minha própria vida. Olha, ela teve pensamentos de se desviver, porque deve ser um fardo muito pesado fazer tudo que ela faz. A fama cobra um preço, né? Tudo que ela faz, o julgamento dos falsos moralistas, principalmente, são pesados. Porque eu não entendia o que eu tinha naquela época. Ah, tirando todos os bafafás, né? Ela virou crente, desvirou, aí escreveu livro, falou que foi pro inferno, que viu Deus, viu gays, viu. Ixi, ela sempre esteve cercada de muita polêmica. E eu nem sei da onde surgiu Andressa Urach. Você fala assim, ah, ela veio, sei lá, da Fazenda, ela veio do fenômeno da internet. Não sei da onde foi a primeira aparição dela, né? Tipo, sei lá, Geise Arruda. Ficou famosa com o vestidinho curtinho dela na faculdade. Então, é fácil saber da onde Geise Arruda foi e tá sumida aí, né? Mas a Andressa Urach, ela veio da onde? Eu não lembro disso. Não se falava como hoje sobre borderline. A informação não era como é hoje a internet. E naquele período eu acabei me afundando em drogas e álcool. Cheguei no auge da minha carreira, participei de reality show, fui apresentadora de TV. Até que em 2014 eu quase morri por causa do hidrogel. E muitos de vocês até acompanharam, né? Que eu tive sepse, infecção generalizada. Ah, sim, ela tava falando da época que ela pôs hidrogel e quase morreu, né? Enfim. Sepse é uma infecção generalizada, né? Foi aí que ela virou crente, e doou todo o dinheiro pra igreja. E aí, depois ela queria o dinheiro de volta. Ixi, deu uma bafafá também ela com essas doações que ela fez. E ali eu tive uma experiência sobrenatural. Ela vai contar pra gente. Eu vi minha alma saindo do corpo e eu sei que existe vida após a morte. Quando eu voltei, eu escrevi um livro chamado Morri para Viver. Ele foi best-seller. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Eu sei que Deus é vivo. Eu sei o que eu vivi. Mas mesmo com tudo isso, eu acabei pagando impostos de forma errada, na pessoa física.
Como assim, gente? Pagando impostos de forma errada na pessoa física? Como assim? Sonegou? Não tinha algumas orientações como tenho hoje. E uma grande parte do meu dinheiro foi pro governo, pagando impostos do que eu ganhei com o livro. Mas é assim, né, gente? A gente paga muito imposto sobre tudo. E se você não tem uma assessoria, você acaba perdendo ainda mais dinheiro. Por isso que você tem que estar bem assessorado, bem preparado para lidar com tudo que o dinheiro vem, porque a gente paga muita taxa, a gente paga muito imposto sobre tudo. E se você não sabe como lidar com isso ou como abater esses impostos, descontar de outras coisas, né? Porque se ela teve um livro best-seller, porra, ela ganhou dinheiro pra caramba. E como reverter esse dinheiro, né? Como gerenciar esse dinheiro? É difícil mesmo. Eu mesmo, quando eu ganhar meu primeiro milhão, eu não sei como vai ser. Não tenho noção como eu vou ficar. Com que, na parte que me sobrou, ajudei minha família. Eu usei para coisas pessoais. Nos 6 anos que eu vivi da igreja, eu tava usando dinheiro, comprando coisas. Então ela ficou de 2014 a 2020 na igreja. E o que me sobrou, minhas economias eram quase 2 milhões de reais. As economias dela são 2 milhões de reais. E eu aqui não tenho nem 20 reais que eu não recebi. Ai, gente. Aí, tá vendo? Por isso que eu te pergunto, será que não vale a pena vender foto da xereca na internet? Porque ela fez tudo que ela fez, aí virou crente, tudo certo, aí quase morreu. Então, ai, não sei. É que revolta. Mas, não sei vocês, eu sinto um pouco de frustração por não ter 2 milhões de reais. Também tenho inveja por não ter 2 milhões de reais. Mas ao mesmo tempo eu não faria tudo que ela fez. Eu não passaria por tudo que ela passou. Eu não aguentaria essas coisas. Ai, mas eu queria 2 milhões de reais. Com as vendas dos livros. E na igreja eu acabei entregando tudo que eu tinha. Viu só? Carros, joias, bolsas, dinheiro. No total, quase 2 milhões que eu consigo provar. No final sobrou a minha casa, foi o que sobrou. Naquela época eu fui convidada para entrar para política, mas eu não me sentia preparada. Eu não gosto de fazer nada sem estudar, e quem me acompanha sabe que eu estudei muito nesses últimos anos. Fiz vários cursos, várias faculdades. Ah, é? Não sabia não. Eu não acompanho ela, né? Então, eu não sabia dessa fofoca. Será que ela tem curso do quê? E eu cheguei a trabalhar na época na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos. Mas eu fiquei só 1 mês, porque eu não consigo lutar pelo que eu não acredito. Eu não sei fingir. E Lutar pelos direitos humanos? Ou ela não consegue acreditar nas coisas que acontecem na Assembleia ali, acreditar nas pessoas, né, que tomam a decisão sobre os direitos humanos? quando eu disse não, ao invés de amém, pois eu não queria entrar pra política na época, resultado, perdi meu emprego, meu trabalho na TV. Eu tava morando no Rio Grande do Sul. Ela falou mesmo que depois que ela recusou de entrar pra política, tiraram tudo dela. Essa declaração dela já é antiga. Eu implorei pra não ser demitida, porque eu já não tinha mais dinheiro nenhum. E eu sabia que eu ia acabar voltando a trabalhar como profissional do sexo. Eu não queria pecar. Naquele momento eu acreditava que eu estaria pecando. Então, ela carrega uma culpa cristã, né? A famosa culpa cristã, que é você ter todos aqueles valores da igreja, todos aqueles babados, né? Que é tipo, é pecado vender foto da xereca. Mas é o que eu faço hoje para ganhar meu pão. Então você é uma pecadora, você não pode querer em Cristo, você tem que parar com isso. E ao mesmo tempo, eles querem o seu dinheiro, eles querem o seu dízimo, eles querem o seu voto, eles querem seu apoio. E quando você para de vender as fotos, né, as suas fotos íntimas, eles começam ou te deixam de lado, porque você se torna descartável, porque você não tem mais nada, porque você já vai começar a dizer não para outras coisas, ou você tem que jogar o jogo deles, que é entrar pra política, ou virar pastor, virar pastora. Tanto é que a gente vê aí um monte de gente que se converte e Se eu voltasse, eu pedi ajuda, pedi pra me devolver pelo menos uma parte do que eu tinha dado, pra abrir algo pra mim, uma empresa, alguma coisa que eu pudesse trabalhar pra me manter, ou algum dinheiro pra mim me manter.
Até eu conseguir um novo emprego, voltar para São Paulo, que eu sabia que se eu voltasse para São Paulo eu conseguiria, mas não foi o que aconteceu. Eu não tinha seguro-desemprego porque era contratada por PJ, então me disseram para buscar os meus direitos na justiça. E eu fui, mesmo sem dinheiro eu fui. Eu orei, jejuei por um mês, nenhum milagre aconteceu, então eu tive um surto psicótico. Eu fiquei muitos anos sem medicação e sem acompanhamento médico enquanto eu estava na igreja, porque na religiosidade eu desabafava com a esposa de pastor. Esposa de pastor, amigo, nenhum deles é terapeuta, gente. Até o seu terapeuta faz terapia e o terapeuta do seu terapeuta também faz terapia. Então, assim, bora acordar pra vida aí que não é tão fácil assim, não. Você precisa de acompanhamento especializado. Se até quem é especialista precisa de acompanhamento, imagina a gente. E não com psicólogo. Lá me ensinaram que depressão era demônio, que o vazio que eu sentia era a falta de Deus. Hoje eu entendo que é o borderline, mas eu sabia que não era isso. Será que ela tá passando por alguma dificuldade pra vir aqui falar sobre essas coisas? Eu não falava palavrão, eu não me tocava, eu não fazia nada, que minha família que me acompanha sabe. Eu queria fazer tudo certo, eu amava aquilo. Eu evangelizava nos presídios, eu queria ser missionária, ajudar as pessoas. Mas mesmo assim, mesmo com a minha total obediência e um não, um amém que eu não disse, eu fui rejeitada. Isso ativou uma dor muito profunda de rejeição dentro de mim. E eu pensei em tirar minha vida. Eu tenho uma amiga que ela também sofreu uma rejeição da igreja. Ela era muito devota, muito fiel à igreja. E aí, quando ela teve um problema na família dela, né, um problema particular, a igreja virou as costas para ela. As pessoas da igreja viraram as costas. Tiraram ela de tudo que era que ela tocava, sabe? Tipo de, ai, fazia célula na casa do povo, fazia oração na casa do povo. E ela foi tirada de todas essas coisas depois que ela começou a ter problemas e a questionar as coisas e buscou ajuda e não teve. Não teve. Ela encontrou ajuda na rua. Acho que ela nem voltou para a igreja depois disso. Ela continua crendo em Deus, mas não na igreja, não na instituição igreja, se não me engano, é isso. E para não fazer isso, eu fui até o SUS e pedi internação. Era época de pandemia, quando tudo começou a acontecer. Na primeira, eles não quiseram me internar, mas na segunda, eles me internaram. Eu não tinha dinheiro para internação particular. No total, eu acabei indo 3 vezes para o hospital psiquiátrico e 2 internações psiquiátricas. Nossa, tá vendo, gente? Pesada essa parte da história dela. Eu mesmo não sabia, não. Que ela tinha sido internada por surto psicótico. Uma voluntária e uma involuntária. Por causa do meu estado de saúde, meses depois do parto, depois de tudo isso que aconteceu e os problemas que eu estava tendo no meu casamento, que infelizmente se tornou público, eu perdi a guarda do meu bebê. Ela tinha outro filho? Não sabia. Fui acusada de tentar machucar meu bebê, mas isso nunca aconteceu. Eu estava em surto, sim, eu estava em mania. Eu estava falando sobre a história de Abraão e Isaac. Mas eu estava só falando. Mas eu nunca machuquei meu bebê. O meu Isaac que eu estava falando era o meu dinheiro e não o meu filho. Pois o sacrifício do Isaac é os bens que você dá na igreja. Casa, carro, dinheiro, teu tudo. É o que eles pedem na igreja. Eles pedem o Isaac na fogueira santa de Israel, que acontece 2 vezes no ano. Eles falam que o altar não deve nada a ninguém. Eu acreditei. Nossa, que fofoca. Então ela deu tudo que ela tinha, no depoimento dela, né? Ela deu tudo que ela tinha para a igreja, ficou nisso, ficou, né, descapitalizada e louca, porque você se encontra descapitalizado e só quem já esteve sem dinheiro sabe o quão ruim é e o quanto a gente se sente incapaz, impotente, inútil, é um desespero. Então é uma somatização de coisas, né? Então eu imagino que passar por tudo ela, quanto figura pública, passou ela com as escolhas que ela teve, tudo deve ter sido alavancado assim 3 vezes. Tudo deve ter sido pior 3 vezes. Fui burra, mas eu acreditei. Enfim, eu tava em colapso. Eu tinha perdido tudo, os 2 milhões que eu dei, o meu tudo.
meu Isaac. E quando eu não tinha mais dinheiro, o amor deles por mim acabou. Tal qual eu falei da minha amiga, né? Quando você para de se doar. Não é toda a igreja que faz isso, né, gente? Vamos lá, não vamos generalizar. Não são todos os lugares. Mas quando você para de se doar, eles param de te incluir nas coisas também. E para sobreviver, eu voltei a trabalhar como profissional do sexo, como vocês puderam acompanhar todos os escândalos. Depois eu fui pro conteúdo adulto, algo que eu sempre disse que eu nunca faria. Nunca faria filme pornô, eu sempre falei isso. Mas o conteúdo adulto era a única forma que eu tinha de me reerguer rápido e era menos pior, eu achava, do que... Enfim, você sabe. Menos pior do que? Não entendi. Não entendi. Não sei. Ela tá falando sobre tráfico? Não entendi. Com esse dinheiro eu abri empresas, supermercados, lojas, negócios, mas eu não conseguia estar presente em tudo. Precisava continuar com conteúdo adulto para manter tudo. Alguns sócios me prejudicaram, não todos. Outros negócios não deram certo e eu quebrei de novo, pela segunda vez. Todos os meus negócios deram errado. A primeira foi a igreja que me tomou tudo e a segunda vez foi as empresas. Ai, gente, faz parte do jogo, né? Infelizmente, você tem que... É uma aposta que você faz. E ela deve ter atirado pra tudo quanto é lado, novamente sem apoio. Só ir fazendo dinheiro é uma bênção e uma maldição também, né? Porque vem fácil, vai fácil. No ano passado eu tive... Bem fácil assim, quando você, né? Não que o trabalho dela seja fácil, não é isso que eu tô falando. Mas quanto mais dinheiro você tem, mais você gasta. Isso é óbvio. outra crise. E novamente pensei em tirar minha vida, porque dói trabalhar com algo que fere a tua alma. Mas eu não posso parar. Existem pessoas que dependem de mim, famílias que dependem de mim. Então, depois de anos esperando a justiça da ação que eu entrei, saiu a primeira decisão. E Eu perdi o aí? processo. E além dos 2 milhões que eu já tinha perdido, que eram meus, vai vir quase 300 mil reais de custas que eu vou ter que pagar se de fato eu perder. É, gente, porque na época ela doou. Eles fazem de um jeito que te manipula a isso. Então, é foda. Eu entrei em desespero e foi nesse desespero que eu fiz alguns marketings pesados, ultrapassei limites, Que a gente falou lá na frente. mas só eu sabia o que estava acontecendo. Eu preciso do meu nome limpo. Sou muito correto com as minhas contas, mas isso não tira minha dor. Mas eu me pergunto, e quem não conseguiu sobreviver? Eu consegui. E quem não conseguiu? E quem deu tudo o que tinha na fogueira santa, até a única casa, e não teve dinheiro nem para pagar o advogado? Que graças a Deus eu tenho bons advogados, o Dr. Marco maravilhoso, querido, até de graça tá trabalhando para mim. Quem acreditou e o milagre não aconteceu? A cura do câncer não veio, o casamento não foi restaurado. Ela teve câncer? Ela tem câncer? Como assim, gente? Que história é essa? O filho não saiu das drogas, ou não saiu da prisão. Cadê o milagre? Quem perdeu tudo no desespero e acabou tirando a própria vida? Ah, tá. Ela tá falando em situações de outras pessoas, né? Que venderam a cura do câncer para outras pessoas e a cura do câncer não veio, como ela falou. Eu consegui sobreviver, por pouco. Não tirei minha vida. E a minha mãe sabe porque ela sofreu junto comigo. Eu fui pro conteúdo adulto me reerguer. Mas e quem não conseguiu? Quem não tem coragem para isso? Eu entrei com essa ação para dar força para outras pessoas também entrarem, porque abre precedente. Porque isso acontece há mais de 40 anos. E mesmo existindo leis, pensa comigo, como uma pessoa pode doar 1 milhão por TED sem nenhum documento registrado em cartório? E isso ser considerado normal? Existe uma lei que deveria me proteger, mas não me protegeu. Mas é porque é doação, né? Você não tá sendo obrigada a fazer aquilo. É foda. Mesmo que eles façam tem toda uma questão de manipulação, de toda uma narrativa que te induz a isso. Então, teoricamente assim, né? É tudo muito bem amarrado para parecer que foi voluntário. E quem diz que naquela época não foi? Né? Quem prova? Você não foi roubada, você foi enganada. Roubada, amiga? Acho que não. Espero que ela consiga reverter isso, mas acho muito difícil. Muito difícil. É um dinheiro que ela perdeu. Quem é advogado sabe que essa lei existe.
A defesa diz que era dízimo, mas 2 milhões não é dízimo. Para ser dízimo, eu teria que ter 20 milhões. E eu não tinha isso, eu ganhei 5 com o livro e contei para vocês tudo que eu gastei. Eu não tinha R$1 na época quando eu fui demitida. Pelo contrário, eu ainda estava usando o limite do cheque especial por causa da última fogueira santa. E eu tenho tudo para provar. E tirou até meu último carro, a última fogueira santa. Nossa Cheque especial, Senhora. o limite. Coisa que nunca aconteceu desde os meus 21 anos, quando eu entrei pro trabalho sexual. Eu recorri recentemente e ainda tenho esperança que a justiça veja isso, que os desembargadores vejam tudo. Que existam pessoas que olhem pro povo e que tudo que eu vivi não tenha sido em vão. Para eles me devolverem o meu dinheiro, os 2 milhões, não é nada. Até porque eu vi recentemente as notícias que o bispo é um dos homens mais ricos da atualidade. Parabéns, bispo. Ele tá entre as pessoas, entre os milionários do Brasil. Milionários não, entre os bilionários, se eu não me engano. Então, assim, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Vou me abster de comentar sobre um bispo ser bilionário. Na moral, tenho muitos pontos contra isso. Parabéns. Mas para mim, esses 2 milhões é minha aposentadoria. Para mim, 2 milhões é muito dinheiro. Enfim, mas diante de tudo isso, eu reconheço que eu exagerei em algumas notícias da minha vida pessoal e outras. E eu peço perdão. Eu sei que muitos vão me atacar falando que eu doei o dinheiro para a igreja porque eu quis, enfim. Mas para mim isso não passa de um estelionato da fé. Com certeza. Com certeza. O difícil é provar que foi estelionato da fé. Ainda mais vivendo no país que a gente vive, em que sei lá quantos mil% da população é cristã, é difícil. É difícil. E me pergunto onde está o amor pela minha alma que eles disseram que tinha quando eu estava no hospital e eles foram lá me visitar. Acabou quando acabou a venda dos meus livros dentro da igreja? Bom, de verdade, eu nunca tive intenção de ferir ninguém. Deus conhece meu coração e eu só tô tentando sobreviver. Desculpa.